Isso aí. Então a gente está aqui gravando mais uma aula aqui do nosso apadrinhamento aqui com o Rubens, tá? E hoje ele está fazendo lá aquele módulo aqui do JSP, né? Tem lá no treinamento, no formação Isso. Java Web. Então já estudou um monte aqui e está aqui na parte do JSP, tá? Então aqui Exato. tem 104 aulas, é um módulo grande onde é construído aqui um projeto com gráfico, com relatório, com segurança, upload de imagem, Bootstrap, arquitetura DAO, SQL, MVC, etc. Né? Construído um projetão e depois feito a hospedagem dele. E, logicamente, quando a gente está fazendo pela primeira vez, eu lembro que eu me confundia muito, 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 muito mesmo, tá? Quando estava estudando, Aham. que nem aqui, eu lembro que, tipo, é igual você fala, era uma coisa totalmente nova, tipo, você vai estudar pela primeira vez, fica confuso mesmo. Eu lembro quando eu comecei a estudar, né? Então você tá aqui, Eu, já estuda, você deve ter estudado já umas 300 aulas ou mais, né? Então você tá aqui no Formação em Java, isso. você fez até que parte aqui do JSP? Ah, olha, a aula exata tá fechado aqui, mas eu tô mais ou menos na aula que fala sobre criar autenticação de login, que é Uhum, bem nas primeiras aulas, né? Que uhum, é a partir do login, que você cria o login com, né, login e senha, e aí faz a autenticação. É uhum. mais ou menos nessa aula ali. Aqui mais E ou menos pela aí, 22 aqui então. isso. Pode ser, é porque a tela para mim fica 20 e bem poucos. pequena, então eu não consigo Tá. falar, mas é mais ou menos por aí. Então Eu tá, então, tô então sofrendo você, um pouco. você tem a dúvida aqui na. Vamos entrar aqui na parte. Você tem a dúvida aqui na parte de pacote? Também, também tem aqui essa questão da estrutura. Por exemplo, como eu tinha falado antes, tem esse ponto do filtro, né? Que é criado um pacote de filtro. E isso para mim é uma coisa que é nova, né? Então eu fiquei meio sem entender como que é qual a sacada disso, né? E aí eu vejo também que quando a gente cria algumas classes de JSP, elas já vêm com toda uma estrutura, né? E claro, você faz a explicação, só que para mim, por ser uma coisa nova, ainda tá meio que travado. Tá. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma ferramentinha de desenho aqui. Ó, a gente vai ter. A gente vai ter aqui as nossas páginas lá, que é JSP, que é o front-end aqui. Deixa eu diminuir. Exato. Tá? Que é o front-end. Nossa, ficou horrível a letra. Ó, JSP, que é o front-end. Exato. Ah, tá bugado Tá meu legal. Python. Mas tá. Então, o que acontece? Você tem as páginas. Tudo que é JSP aqui, ele é referente aqui ao front-end, tá? Tudo que é Certo. JSP, é as páginas. Uhum. Apesar que dá para escrever Java puro aqui no meio também, só que daí vira uma bagunça. Não é recomendável, tá? Então, a arquitetura do JSP, ele é, ele é, o padrão dele é MVC, só que dá pra gente fazer REST misturado no meio também, tá? Mas o padrão Aham. dele é MVC, tá? Certo. Então, a tela em si, todos os dados, quando você clica no botãozinho lá, a tela
ele é enviado aqui para um servlet, tá? Para um servlet aqui, que é o Back-end. back-end. Que é o back-end. O servlet aqui, cara, ele é igual o controller do Spring, tá? Seria o controller do Spring. Aham. Seria o controller do Spring aqui, tá? Então você tem o formulário, ele é enviado para cá, para servlet. Aí na servlet é onde é capturado os dados, é onde chegam os dados. Tá? E Certo. daí você vai pegar e vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui um usuário, vamos ver, usuário aqui. Deixa eu achar aqui a ação dele. Servlet usuário. Tá? Então a gente tem a tela, referente aqui é a tela, que é o front-end. E daí a gente vai ter o controller, ou então seria o servlet dele. Tá? Tanto que no curso aqui, para o pessoal ir se acostumando com nomenclatura, eu escrevo servlet e controller, para a galera já se acostumando. Tá? E aqui é onde você pega os dados, né? Você pega os dados lá do front-end e aqui você vai salvar no banco, vai fazer o que quiser. Você vai fazer o que Eles, quiser. essa classe serviria como se fosse a controle. É, como se fosse o controle. Então você recebe os dados aqui no request, tá? Uhum. Os dados da tela vêm aqui nesse request. E aqui você pega os parâmetros, pega todos os parâmetros, joga no objeto, tá? E vai salvar. É que aqui como você está no início do curso, então esse projeto aqui é do final do curso já, então por isso que tem mais Tá. código, tá? Sim. Você está fazendo passo a passo lá, então você Sim, está tô. você tá fazendo lá na parte do salvar, do salvar do usuário. Vamos ver se ele está aqui. Quando você chegar no final do treinamento, você vai ter todo esse código aqui. Tá aqui no Sim. post, ó. Tá? Então você tem um Aham. objeto request, você vai pegar cada parâmetro da tela. Tá? Certo. Aí você vai o quê? Você vai jogar para um objeto. Esse modo login eu também tô utilizando. Tem uma parte que fala sobre redirecionar, não sei se é o Dispect. Então daí Não. você salva. Então daí você vem aqui, você faz a validação que você quiser. E daí você vai salvar. Toda vez que você salva, como ele é MVC, você tem que redirecionar. Tá? Você salvou, tá? Então aqui eu estou salvando ele e depois você dá um request dispatcher aqui, tá? Certo. Que é o que você redireciona. Redireciona para onde? Para alguma tela que você queira. Que É, no caso, desse exemplo que você está usando, redirecionamento é o usuário mesmo, para a tela de para. usuário. Ah, Aí isso. retorna no caso aqui no curso, eu retorno com, ó, eu estou gravando o usuário, ó, e retornando a tela com os dados dele gravado. O que até então eu ando tendo mais dificuldade é justamente nessa questão né, de conhecer também esses métodos novos, né, que é uma nomenclatura diferente, essa questão da organização, né, por exemplo, o pacote down é para uma coisa, ok. Aí vem ali o pacote de conexão, eu tenho esse pacote de filtro também, então eu tô meio que assimilando isso, né? Tudo isso. Lembra que na aula passada a gente conversou sobre esses pacotes? Sim, não, não, sim, 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 Que era sim. só Sim. organização. Só organização. É só Não, organização. ok. Eu falo em questão de entender, entender como que cada pacote, digamos assim, se comunica. Mas isso é mais relacionado
ao JSP por eu não conhecer, né? Não ter tido um contato antes. Então, como é uma coisa nova, eu estou assimilando ainda. Então, a questão dos pacotes é se comunicar, tipo, ó, você tem no import, ó, os imports, quer ver? Dentro dos imports aqui, ó, você vai ter seus pacotes. Uhum. Tá, ó, Sim, model login, sim, né? sim. O pacote é uma classe enxerga a outra por causa dos imports do pacote, né? Certo. Se você não importar, ele não vai enxergar. Essa questão da, dos arquivos, né, das classes ali, por exemplo, essa servlet, como ela, quando ela é criada, ela já vem com alguns métodos ali padrão, e isso eu estou começando a entender, né? Porque é como eu falei, como se trata de uma coisa que é nova, então Eu vou sempre criar, tem aquele choque ali de. eu vou Um criar choque que aqui, eu ó, acredito seja normal. um new, outro, aqui uma servlet aqui, ó, servlet, vou dar um nome aqui para ela, pacote, eu vou colocar dentro do pacote. Não pode usar esse pacote. Estranho. Muito. Ué. Não tá aceitando. Deixa eu ver outro pacote aqui. New. Outro. Servlet. Aí. Quando você cria uma servlet, ela vem com algumas coisas padrões. Ela estende aqui Isso. do HTTP Servlet, tá? Esse Uhum. HTTP Servlet aqui é o que identifica que ele vai receber requisições da web. Né? Certo. Sem ele, você não consegue receber parâmetros através de um formulário, de uma URL. Tá? É como se fosse toda a implementação de controle, é como se fossem as anotações do Spring que recebe os dados de um endpoint, de um formulário, de uma requisição, tá? Alguma coisa assim. Uhum. Então você tem o quê? Lembra dos coins? Antes de, acho que antes da parte de no JSP, nesse mesmo módulo, se eu não me engano, é explicado esse Tem. conceito do get e do post. Não, tem uma Lembra? explicação sim. Tem uma explicação Então, sim. aí o do post é para você receber dados de um Uhum. formulário. E o get, normalmente, esse do get, ele é usado para receber dados de uma URL, tá? Por exemplo, que é o URL? O URL do navegador mesmo, Uhum. tá? Quando você faz lá seu projeto, aí você vai passar um parâmetro aqui, nome igual Alex. Então você intercepta pelo Uhum. get você intercepta o que vem pela URL. Entendi. Agora, quando é um post, você está pegando dados que vêm de um formulário dentro da tela, que é um formulário, por exemplo, aqui. Um formulário que está aqui dentro. Entendi. Entendeu? O do Aham. post, ele pega todo um formulário que está aqui dentro. O get pega da URL. E o get pega da URL. É como se passasse, como se fosse o parâmetro dinâmico, ou eu tô falando besteira? Pegando a URL. Eu acho que isso não tem muito, não. Tem muita correlação. Dinâmico Ah, eu digo assim, você coloca lá, ele já puxa. é que assim, quando você faz um get aqui,
Aqui no... Ó, se eu pegar aqui, fizer aqui, nome igual Alex, tá? Então eu vou ter que estar interceptando essa minha URL aqui, ó. Eu vou ter que estar interceptando ela aqui, tá? E para eu pegar aqui no do get, ponto get parameter nome, tá? Aí ele vai puxar da URL lá em cima. Deixa eu... Pá. Daí ele vai pegar aqui da URL. Entendi. Legal. Nome São e vai pôr coisas nome assim aqui. que às vezes de primeiro eu falo, tô falando por mim, de primeira não consigo entender bem. Até porque também ele de tudo que eu tô vendo, o JSP ele se torna um pouco mais verboso. Questão Então, ele é chato porque assim, você tem que pegar parâmetro por parâmetro, tá? O Spring ele já automatiza isso, tá? Mas o conceito é o mesmo. Já quando... Então você tem o do get aqui, você pode pegar parâmetro, tá? Então você vai ver muito... Cara, se você começar a reparar, todos os sistemas que você usa, você vai ver o URL sim, você tá falando com os valores em com cima? valores. Você vai ver Ah, lá, sim, eu já observei idade muito. igual a 35. Você vai ver passagem de parâmetro pela URL. Sim, já observei muito isso. Então você usa tipo o get para passar as coisas por URL. Um relatório, um download, um carregamento de lista, uma consulta. Ah, sei lá, vamos consultar teus certificados pelo teu CPF lá, né? Você pode Aham, mandar o e-mail lá para a pessoa com a URL e fazer o carregamento. Tá? Você vai ter um controller lá, ou uma servlet, ou um controller do Spring lá interceptando a URL para ir pelo aham. get aqui você vai pegar, daí sei lá, e você decide o que você vai fazer através de um parâmetro, você diz se vai carregar o teu certificado, vai carregar teus boletos, vai carregar tuas contas atrasadas, vai fazer o que quiser. Entendi. Inclusive, no curso fala até sobre uma questão de implementação que usa, ou pode usar, posso estar enganado, tá? Posso estar falando alguma coisa errada. Ou é Javax, ou Jakarta, né? Só não tenho certeza do Javax, se é isso mesmo. Eu sei que tem duas opções. Jakarta e... Acho que é Javax mesmo. É, é que assim, aqui tá o Javac já. Isso daqui é tudo é as versões do Java que eles vão implementando as coisas e vão mudando, sabe? Então antigamente era tudo Com Javax. era o Javax aqui, tá? Aí depois, deixa eu ver se aqui tá o Javax ainda. E depois acho que a partir de 2 anos atrás, as novas versões daí para você usar o Tomcat muda para Jakarta. Mas isso durante a implementação. É só um exemplo. Eu entrei numa empresa que está usando ali o Javax. Então, eu não correria o risco de. Isso eu falo como júnior, né? Lógico. Mas, assim, quando você é júnior, você não sabe de tudo. Então, você às vezes entra achando que pode fazer uma coisa e acaba que não pode. Mas se entrar, se eu pegar um projeto ali que usa somente Javax, tem algum risco de, digamos assim, meio que sem querer eu mudar para Jakarta e quebrar tudo? Sim, e isso acontece no curso lá no final. Já abordei Isso acontece lá no final. Lá no final a gente muda lá pro Jakarta por causa da versão do Tomcat. E daí eu tento fazer a. Eu tento fazer o deploy, hospedar o projeto no Heroku. O Heroku ele aceita só o Tomcat 10. Daí o Tomcat 10 tem que ser com o Jakarta. Aí aonde é Javax eu tenho que trocar para o Jakarta para a implementação nova. Aí Entendeu? então.
Aí dá, Então, no, aí dá uma zoada, tem que trocar os imports, tem que chamar um método diferente lá numa parte de upload. Dá uma zoada, assim. então, no caso desse Javax, ele seria como se fosse o Tomcat abaixo de 10. O Jakarta é acima do 10, a partir do 10. Né, entendi. Seria o Javax, no É. caso. Só que Porque daí quando. Só que o Jakarta ele usa todo esse Javax por trás, entendeu? São Uhum, classes e bibliotecas que vai estendendo e vai implementando tudo que já tem feito. Só que daí em versões lá o pessoal que comanda a parte do Java, que solta versões novas, eles falam, ó, a partir de agora vai ter que implementar o Jakarta, uhum, entendeu? entendi. Aí, Então, tipo, os programadores que sofrem com as mudanças, entendeu? é justamente isso que fica um pouco da dúvida. É claro que isso é uma coisa que eu não sei se eu ia passar ou não, né? Mas é importante até saber porque às vezes você está fazendo, né, as coisas ali e acha que está fazendo do jeito correto, só que você está fazendo cagada, né? Então que nem assim, eu vou desenvolvendo aqui com, se eu não me engano, com o Tomcat 9 no curso, e daí lá, aí na hora de colocar no Heroku, ele só aceita daí o Tomcat 10. Aí o Tomcat 10 só aceita o Jakarta, entende? Aí a gente tem que mudar o servidor e tem que mudar os imports do projeto e testar. Mudar a versão da biblioteca e testar. Mas isso, quando eu comecei o curso, eu comecei com esse Javax, e aí quando eu dei um Ctrl Shift O, aí já substituiu tudo. Uhum. Seria mais ou menos dessa forma ou eu teria que fazer um monte de alteração? Não é só os imports, só porque um implementa o outro, então os métodos ficam sendo chamados corretamente, Entendi. entendeu? Um Então, implementa o outro. eu acho que fica um pouco dessa preocupação, porque eu gosto de tentar entender, né, tudo que eu estou fazendo ali, né? Para que quando, até mesmo em projeto que eu for fazer pessoal, não adianta eu pegar tudo da internet e querer, né, jogar e achar que está feito. Acho que o primeiro passo, para mim, o mais importante também é entender o que você está vendo e o que você está fazendo, porque quando você vê uma coisa e entende, você consegue executar melhor, consegue ter formas mais fáceis de buscar aquilo que você quer fazer além, né? Porque eu penso que o desenvolvedor ele não vai saber tudo de cabeça, mas ele tem que saber como que ele deve pesquisar, né? É, desenvolver a habilidade de pesquisar. Sim, Cara, sim. principalmente na parte do Spring, da parte do JPA e tal, você vai fazer import lá de anotação, tipo, e existe a mesma anotação Sim. em 4, 5, 6 pacotes diferentes. Aí você tem que olhar com atenção, fazer o import do pacote certo, senão não vai funcionar. E isso ainda é o básico, né? É o básico. Isso é o básico. E antes disso tudo, você tem que saber. Penso eu que para mim poder partir para o Spring, eu tenho que pelo menos saber uma grande parte do Java cru, né? Tem. Para que Tem que quando você saber. chega lá, que você vai colocar as anotações lá, por exemplo, coloquei lá repository, controla e tudo, mas para mim colocar aquilo, eu tenho que saber o que pelo menos em questão de introdução, para que aquilo serve. Você tem que saber o que você está fazendo. E isso eu sempre tento partir desse princípio, porque por muito tempo eu estudei de uma forma que eu achava que era certo, mas né, não era. Você tem que saber o que está fazendo, porque senão você não sabe o que o código vai fazer. É a mania não só por mim, mas falando da forma geral, a mania da gente ver uma coisa na internet, querer só copiar, colar e achar que aquilo vai rodar. Tá, Ele vai rodar, mas vai quebrar tudo. então, você vai copiar e o que tem que fazer? O que o código tem que fazer? Pois é, o que eu copiei? O que você copiou? Então, assim, Verdade? e são coisas que
que até encaixa em tudo que eu tô querendo falar aqui, que essa questão da abordagem do JSP para mim está sendo tudo muito novo e conforme está surgindo essas dúvidas, eu vou olhando, vou quebrando a cabeça. Às vezes eu penso, meu Deus, eu não estou entendendo nada. E aí eu vou seguindo. E daí, bem, aqui o fluxo, a gente tem a tela, e aqui você tem o servlet, e aí aqui você processa, grava no banco, faz requisição externa para outros servidores, manda para API, sei lá, faz o que quiser. E daí você vai ter o retorno, Uma tá? request e uma response, né, no É, caso. então você tem o teu request, que é a requisição, que é um pedido. Que Aí parte você do tem, front, né? você tem o response. Response, que é o response é o servidor te respondendo, tá? Certo. É o servidor te respondendo. Que engloba Servidor, tudo, consulta no banco, né? Aí bate nas regras de negócio. faz regra de negócio, faz tudo. Faz tudo. Aqui, a hora que chega um servidor aqui, é onde você vai programar tudo. Sei lá, vai salvar, sei lá, vai baixar estoque, vai gerar conta a pagar, vai gerar boleto, sei lá, vai fazer o que quiser. Aham. É onde vai tudo, onde tudo vai Onde acontecer. onde a magia acontece. Né? E você tinha dúvida na questão do filtro também? Isso para entender bem essa, essa funcionalidade, digamos assim, como que ele atua ali dentro do Tá. JSP. Quando você tem um filtro aqui, o filter, tá? A palavra filter ou filtro, o que já diz para você? Ele vai filtrar alguma coisa. Então você pode ver que você já deve ter visto o do filter, então, que foi apresentado no curso, né? Sim. Então, o do filter, cara, ó, você tem que entender o seguinte, que ele vai filtrar. Então aqui você tem o quê? Como se fosse uma porta aqui, Aham. tá? Eu vou colocar aqui, esse daqui vai ser o filter, ó, tá? É uma porta de segurança aqui. Então todas as requisições vão passar pelo filtro, tá? E o filtro aqui você usa para verificar alguma coisa, se está autenticado, entendeu? Se está passando uma chave e senha de liberação de acesso, alguma coisa assim. É um filtro, é uma porta de segurança. Todas as requisições vão passar pelo filtro para Então, por via de depois. regra, tem que passar pelo filtro. É, Não dá para a pessoa, eu quero pular isso, né? Por exemplo, não tem como a pessoa pular essa parte do filtro. Ou é. tem? Se não tiver filtro, quando você, por exemplo, precisar implementar uma autenticação para verificar se o usuário está autenticado, por exemplo, imagina você ter lá 200 páginas num projeto, tem 200 páginas. O filtro, ele Certo. vai estar, ele vai essas 200 páginas, qualquer clique no botão, qualquer requisição vai passar por esse único filtro, Então é um tá? filtro para É um uma. filtro para tudo, para o sistema inteiro, Caramba, caramba. entendeu? Legal. Então Aham. você tem tipo, você tem várias páginas lá, você tem várias páginas fazendo requisição lá. Várias páginas fazendo requisição. Fazendo requisição, Uhum. fazendo requisição. Tá? Tudo vai bater nesse filtro. Essa única classe, tá? E ele intercepta tudo. Tem 200 páginas, 500 páginas, 500 mil URL dentro do teu projeto. Vai passar tudo por esse filtro aqui. Caramba. Tá? E esse Então filtro é. aqui eu pego se o usuário está logado. Se ele não tiver logado, eu peço para logar. Tá? Se o usuário estiver logado, ele apenas continua e libera o acesso a servlet, né, ao controller e etc. Né? Então, o Uhum. filtro é um meio de você, é uma classe padrão que serve para você o quê? Subir conexão, tá? Uma das coisas dela que é iniciar uma conexão com o banco,
tá? Certo. Lá no final do treinamento você vai ter esse projeto exatamente dessa forma aqui. Mas aqui ele tem um método init, que a hora que está subindo o servidor, a primeira vez que está subindo o teu projeto, ele vai executar. Aqui no caso, eu executo a conexão com o banco para ficar aberto. E depois Uhum. qualquer clique lá no botão lá vai passar por esse do filter aqui. Esse do filter sempre vai estar verificando se o usuário está logado para deixar ele acessar a servlet. Entendeu? Então, Legal, olha. então se alguém tentar acessar e não é uma pessoa logada, ele vai redirecionar para o login. Certo. Entendeu? Então, a primeira coisa que é usado um filter é para isso. Sim, Tá? a curto modo é isso. Você pode ter outros filtros para outras requisições também, tá? Ah, eu pensei que não poderia criar Não, nem, você nem. mapeia. Você quer dividir em blocos o teu sistema? Você pode ter um filtro para a parte financeira, um filtro para a parte de suporte, entendeu? Mas e por convenção, é mais apropriado usar um só ou quebrar essa questão dos Não, filtros? tudo começa com um só. Entendi. Começa com um, né? Você começa com um Uhum, filtro ali para fazer as tuas coisas básicas. uhum. Depois, se realmente precisar de outro filtro para uma outra parte do sistema, se for a sua regra de negócio, você vai implementar. Né? Eu, para minha EAD, por exemplo, eu tenho só um filtro. É só um filtro. Então, seria mais recomendado usar um só. É, é só. Dificilmente vai ter mais de um, tá? Mas não tem questão de impactar, não, né? Se criar mais de um. Questão de performance, essas Não, coisas, não. performance não. Bom saber porque aí fica mais fácil de entender, né, tudo que tá dentro dessa classe de filtro. Porque para mim englobou essa questão de request, response, né, esses métodos. Então, você olha assim e dá aquele choque, né? Mas eu Entendeu? entendo que é normal. Vou. A gente pode ter aqui, ó, a tela um, tá? Tem aqui tela 2, tela 3, tá? Todas elas vão bater aqui no filter, tá? No filtro. Aí aqui no filter, liberou, aí continua, tá? Ela só bate no filtro na hora de fazer a requisição. Na Ou na volta também. response também. Na volta também, Entendi. tá? Entendi. Mas o principal, né, na hora de ir, tá? Na hora de ir. Aí o servidor responde. O principal é na hora que, no post. No post e no get, ele vai passar por ali. O filtro, ele vai filtrar tudo. Aham. Ele vai filtrar Enten- tudo. Entendi. É como se fosse Essa, uma porta para você a entrar no pa- sistema. se não passar para aquela porta, não entra. É, Legal. Que entendeu? realmente era um ponto que visualmente assim eu tinha muita dificuldade de entender, né? Ah, para que serve isso aqui? Por que tem que ter esse filtro? Mas agora depois dessa explicação eu consegui assimilar melhor esse ponto. Na, na parte do Spring, você vai ter muito disso também. Tá? Você vai ter filtros para filtro do Spring Security, você vai ter filtro para a parte de MVC, filtro para parte de Rash. Então, se você entender o conceito, você já sabe para que vai servir lá na Sim, frente. sim. E logo eu chego lá, né? Entendeu? Vamos parar pelo JSP, que é onde eu tô, e trabalhando a mente para. Cara, essa parte de JSP vai dar várias aulas, tá? Sim, Se- sim, sim. Então você chegou aí na aula 20 mais ou menos, tem que entender esse conceito aqui, como é que funciona. Uhum. Depois, tipo, vai ficar bem mais complexo, vai ter bastante coisa, vai surgir bastante dúvida para você. Eu imagino. Vamos Eu ver, tô no deu começo. Já 34, 34 minutos. Ficou alguma dúvida nessa parte aqui? Conseguiu visualizar, imaginar como é que funciona?
Sim, sim, né, nesses pontos que a gente abordou aqui, deu para entender melhor. O que vai me restar mesmo é conseguir. Eu falo da minha parte, né? De pegar ali o que está sendo feito na aula, olhar, né, classe por classe, entender, poxa, isso aqui que foi feito aqui vai servir para isso, né? Eu falo em questão assim de entendimento, porque a Uhum, leitura a gente lê e isso aqui é, por exemplo, isso aqui é um if, isso aqui é um else, por exemplo, tá? uhum, Então, assim, o que vai faltar isso para mim é de ler, de conseguir abstrair bem tudo aquilo, mas a parte introdutória, principalmente desse filtro que eu precisava entender melhor, uhum, já deu para assimilar melhor aqui. uhum. Tem mais Que a algum? questão das camadas, igual você falou, o front, o back-end, essa parte eu consegui entender já, até porque eu já tinha visto sobre isso antes, né? De Uhum. front, back, essa parte da comunicação. Então seria mais ou menos isso aí mesmo, o que a gente abordou. Teria mais alguma dúvida? Até então, vai ser com o decorrer. É. Então tá, aí se você continua estudando, né? Ok, E aí a gente vem, semana que vem, se a gente conseguir gravar, já vai ter mais conteúdo. Então eu certo, vou. Deixa eu fazer um storyzinho aqui, pra gente colocar lá beleza, no Instagram lá. tá. O pessoal não consegue te escutar, mas faz um joinha aí, Rubens. Nosso programa de apadrinhamento. Como é que é É o teu isso aí. Instagram aqui mesmo? Acho que tá Rubens Diego Não é Rubinho ou é Silva? Rubinho Silva, um dos dois, eu ia falar um dos dois. Rubinho Silva? Isso. Vamos ver. Eu não consigo ver tua foto aqui. Eu tô com a blusa preta. Ru- aí. É Rubinho Silva. Ah, agora Acho que apareceu a arroba Rubinho foto. Silva É, aparece. aparecendo a foto fica fácil. Aí. Cara, beleza, vou encerrar aqui a gravação. Fechou.